Os primeiros escravizados negros chegaram em terras brasileiras entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco. Foram mais de 300 anos de escravização no país. As leis que antecederam a Lei Áurea não contribuíram para a melhoria das condições de vida da população negra no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibia o tráfico de escravizados, mas sua fiscalização era ineficiente. A Lei do Ventre Livre, de 1871, definiu que filhos de escravizadas nasceriam livres. No entanto, a taxa de mortalidade entre 0 e 5 anos era altíssima, e após a promulgação desta lei, o descaso com esses recém-nascidos aumentou significativamente. A Lei do Sexagenário, de 1885, libertava os maiores de 60 anos, mas sabemos que as condições de vida naquele período eram péssimas. Desta forma, era muito difícil um escravizado chegar a essa idade. A Lei Áurea, de 1888, foi assinada no Brasil, último país da América a abolir a escravatura, o que não foi uma benesse da princesa Isabel. Sabemos que o protagonismo negro na luta pela liberdade, através de fugas, rebeliões, quilombos, movimento abolicionista e muita resistência, foi o grande responsável pela abolição. O pós-abolição foi e ainda é permeado por uma perseguição implacável a todas as tradições de origem e influência africana. Hoje, 13 de maio de 2021, 133 anos após a assinatura da Lei Áurea, celebramos com Caxambu do Salgueiro a nossa reexistência. Reexistência, que significa tornar a existir, restabelecer-se, reaparecer, já que nossa existência vem sofrendo há séculos com as tentativas, muitas vezes estabelecidas em lei, de apagamento. Viva a liberdade! Viva o protagonismo negro! Viva o Caxambu do Salgueiro! Hoje estamos aqui com a tia Rosinha, tia Caxambuzeira, e os nossos amigos Marcelo Paes e Emerson Menezes. Preciso agradecer a esses dois, ao Marcelo, que está como vice-presidente do Caxambu do Salgueiro, e ao seu sócio, Emerson Menezes, na padaria Caliel, que cede o espaço da laje do estabelecimento para o Caxambu do Salgueiro. Eu estou muito honrada, muito feliz com a presença dos três hoje aqui no Empreteceu, e hoje eu quero só ouvir. Primeiro eu quero dar as boas-vindas, agradecer por vocês cederem um pouco do tempo de vocês para mim, e muito obrigada por participarem desse episódio do dia 13 de maio, dia em que foi abolida a escravização nesse país, e que nós temos muito a agradecer ao povo negro pela sua resistência, pela sua luta e pela sua garra durante esses mais de 300 anos. Bem-vindo ao Empreteceu Caxambu do Salgueiro. Margarete, nós primeiramente queremos te agradecer aí pelo convite, pela possibilidade da gente poder falar sobre esse grupo, né? Esse grupo que é tão antigo aqui no Morro, aqui no Salgueiro. Nós estamos falando aqui do Salgueiro, deste torrão amado, que é como nós costumamos chamar, como os sambistas, né, costumam chamar, da Acadêmicos do Salgueiro, do torrão amado, é o grande hino do Salgueiro, e estamos aqui neste território. Estamos muito orgulhosos de poder fazer esse bate-papo com você neste dia 13 de maio, esse dia tão significativo para o nosso povo preto, né? Para o nosso reconhecimento das nossas ancestralidades, da nossa cultura, da nossa história afro-brasileira, das nossas origens, né? Que muitas das vezes querem apagar, querem nos tirar, querem nos negar, né? Então, assim, essa possibilidade dessa entrevista, desse bate-papo, é muito significativa para o Caxambu, para o nosso grupo.
Nós aqui somos 3 integrantes, 3 representantes, mas certamente se a nossa matriarca, tia Dorinha, estivesse aqui conosco, te saudaria da mesma forma. Certamente a nossa matriarca presidente, se estivesse aqui contigo, conosco, né, com todos os nossos ouvintes também aqui neste momento, saudaria a todos vocês também, e que vocês se sintam muito à vontade aqui no nosso território, nesse bate-papo, muito felizes, como você citou na abertura, essa possibilidade que eu e meu sócio tivemos de ceder há uns 5, 6 anos esse espaço aqui para uso do grupo. Eu tenho 7 anos, se eu não me engano. E antes disso, nós não tínhamos um local próprio, né, para os encontros, para as rodas, para os eventos, para as reuniões. Então, esse espaço ele realmente tornou tudo muito mais acolhedor. E, como te disse, assim, muito feliz nessa possibilidade. Eu queria, antes de passar a palavra propriamente para a tia Rosinha, para ela poder, como uma nascida e criada aqui no Morro do Salgueiro, como se costuma falar aqui, os dois. Eu não. Eu só estou aqui há uns 14 anos apenas. Só. Eu venho de Irajá, sou irajaense, mas assim, este território é tão acolhedor, né? Este quilombo aqui, eu costumo chamar de quilombo, né? Este pequeno quilombo urbano Sim. que nós temos aqui no Salgueiro, é tão incrivelmente acolhedor que esse morro me recebeu de uma forma que eu acho que não seria recebido em nenhum outro lugar, sabe, Margarete? Então, nesses 14 anos, cerca de 14 anos que eu estou aqui, é como se fosse realmente uma segunda residência, e os tenho a todos aqui, a todos com uma grande família. E aí você imagina o Caxambu. Mas eu gostaria, assim, antes da tia Rosinha poder falar, contar os relatos, né? Porque é interessante, assim, nós que somos os mais novos, e eu, por exemplo, que não sou nascido e criado aqui, ouvi os relatos do antigamente, de como era o morro, de como se davam os encontros, de como se davam as conversas, de como a tia Rosinha percebeu o Caxambu aqui na sua infância, na sua adolescência, nas suas origens. Mas antes disso, eu queria que o Marcelo pudesse falar um pouquinho só de Caliel, do nosso espaço, do nosso estabelecimento, e a representatividade que Caliel tem aqui no morro, entendeu? Fala para a gente, Marcelo. Bom, mais uma vez agradecer por essa oportunidade, tá? Está dando voz ao nosso povo, né? Ao nosso povo preto, a nossa cultura que é tão antiga aqui no Morro do Salgueiro e que sobrevive, né? Sobrevive, está aí, quer compartilhar com o mundo a nossa riqueza, né? Eu quero pedir a bênção, né, aos jongueiros mais velhos, a bênção aos jongueiros mais novos, e falar um pouquinho também de como surgiu, né, o Morro do Salgueiro. A nossa formação populacional ela veio muito de pessoas do interior do Rio de Janeiro. Pessoas do interior do Rio de Janeiro, pessoas do interior de Minas Gerais e pessoas do interior do Espírito Santo, num geral. Temos outras pessoas de outros estados também. E cada população dessa chegou com uma cultura diferente, né? E isso, junto aqui no Morro do Salgueiro, fez com que o Morro do Salgueiro tivesse uma característica muito especial. E o Caxambu do Salgueiro vem dentro dessa vertente, né? Algo que está aqui no Morro há mais de 100 anos, como o meu sócio falou. E Caliel é uma empresa que surgiu na minha família, né? Meu pai começou a fazer pães em casa na década de 90 para vender em casa. E nós saímos com cestos de pães pelo morro vendendo, eu, meus irmãos e meus primos. Vimos que o negócio era bom, que tinha futuro, e montamos uma birosca. E em 2013 nós resolvemos fazer uma obra, né? Uma reforma nesse espaço, e inauguramos, né? Inauguramos em 2013 já com essa cara e com essa pegada, né? Para abraçar a cultura local que existe no morro.
Porque quando a gente fala de Salgueiro, a gente remete muito à escola de samba, Sim. né? O Salgueiro é muito mais do que o samba, não desmerecendo o samba, mas o Salgueiro é muito mais. O Caxambu, por exemplo, é o pai Do samba. Aqui no Salgueiro nós temos diversas manifestações culturais. Temos históricos com folia de reis, históricos ligados a ladainhas, parteiras, herveiras. Nossa. Inclusive, esse espaço aqui também, nós cedemos esse espaço para o encontro das herveiras e dos herveiros do Morro do Salgueiro. Né? Que coisa linda, Fazemos um gente. sarau, exatamente, fazemos um sarau de poesias aqui há 8 anos nesse espaço, chamado Quintas Poéticas, sabe? Onde nós já homenageamos os compositores aqui da favela e compositores de fora, poetas de fora também. Nesse encontro, reúnem-se pessoas da comunidade, da favela, vêm pessoas de fora também, e acontece uma integração muito bacana. E por conta de tudo isso que a gente vem fazendo, ajudando, né, apoiando aqui a comunidade, nós somos o único estabelecimento no Rio de Janeiro a receber a medalha Tiradentes, né? Exatamente por conta dessas atividades que a gente faz para além do comércio, né? E é um espaço maravilhoso também, onde a gente trouxe um pedacinho de Minas Gerais, a minha família toda do interior de Minas. Então aqui tem um fogão a lenha maravilhoso, as rodas do Caxambu, em muitos momentos acontecem aqui com esse fogão a lenha a todo vapor, sabe? Com aquela comida bem do interior sendo preparada. Olha que delícia! E aí o cheiro da lenha remete à ancestralidade, Sim. O fogo remete à ancestralidade. Fica um clima muito agradável. O Salgueiro ele tem essa característica, sabe? Ele tem esse encanto. Como meu sócio falou, aqui é um quilombo. Quando a gente pensa em quilombo e fala em quilombo, geralmente a gente traz muito para essa questão de... remete muito à ideia dos negros que fugiam, né? Da opressão. Mas um quilombo ele é muito mais do que isso. Um quilombo ele articula pessoas, sabe? Ele junta as habilidades de uma pessoa com a habilidade de outra e disso surge algo novo. São trocas de saberes, são trocas de receitas, trocas de sabedorias relacionadas às ervas, porque o Salgueiro ele está praticamente dentro da floresta da Tijuca. Então aqui nós temos uma quantidade muito grande de ervas medicinais, né? E de plantas alimentícias não convencionais, as punks. Então, aqui no Morro, a maioria das pessoas, né, tem esse costume de usar essas plantas que são encontradas no mato, que muitas das vezes são chamadas de ervas daninhas, né? Como é o caso da serralha, da caioba, do próprio Ora Pronobis. Então, isso tudo remete ao interior do Brasil, ao interior do Sudeste, né? Que automaticamente vai remeter ao Caxambu de Salgueiro. Exatamente. A Ora Pronobis ela dá uma flor maravilhosa, algo que acontece apenas uma vez por ano. Aqui, como Padaria Caliel, nós participamos do último Rock in Rio que teve e levamos o nome do Salgueiro para o Rock in Rio através de uma empada de queijo Minas com Ora Pronobis no Espaço Favela. E foi um sucesso, assim, sabe? E ali a gente sempre pensa, não é a Caliel, não é só a Caliel, não é só o Marcelo, não é só o Emerson. É o Morro do Salgueiro, esse morro tão rico que eu costumo dizer que é um pré-sal, sabe? O Salgueiro é um pré-sal e o Caxambu é a cereja, sabe? É a cereja é a essência, sabe? Tudo circunda o Caxambu. Então eu sou muito grato ao universo, sabe? Eu sou muito grato por ter nascido aqui nessa comunidade, embora a minha família tenha eles vieram do interior de Minas, né? Mas eu tive essa oportunidade de nascer aqui e eu me sinto muito grato e é um prazer estar representando a minha favela, é um prazer estar vice-presidente do Caxambu de Salgueiro e poder ceder, né, esse espaço aqui que não é meu, é nosso. Tá bom? Gente, que história bonita, né? Começou lá atrás, com ex-escravizados ocupando esse território, fazendo o Salgueiro nascer, e aí os pães do seu pai, que fez com que você, seus primos, crianças, distribuíssem alimento, né, para a população, e aí vem a ideia de construir esse estabelecimento, e esse estabelecimento alicerça a laje, que monta toda uma história, na verdade, remonta, faz reexistir, né,
toda uma história, porque tem se falado muito de resistência, mas eu acho que resistência ela é uma ação, é uma reação à ação do outro. E o que a gente tem feito é reexistir, que é existir de novo, né? Trazer a existência do que tenta ser apagado. E isso que vocês me contaram agora, só na introdução, olha o que vem por aí, já monta toda essa reexistência, né? A padaria alicerçou a base para ter a laje do Caxambu do Salgueiro, esse espaço que é utilizado pelo Caxambu do Salgueiro, com toda a sua riqueza de mais de 100 anos, com as tias herveiras, com as ladainhas, com folia de reis. É toda uma trajetória cultural que vem tentando ser apagada. Né? Olha que história bonita, gente. Vocês são especiais demais. Eu quero estar aí. Quero estar aí com vocês, sentindo esse cheiro de lenha subindo. Eu não consigo dançar o caxambu, dançar o jongo, porque eu fico tão assim enebriada, porque eu quero só observar. Eu falo que é meu momento de contemplação quando uma roda está acontecendo. Então, eu acho que se eu entrar na roda para dançar, eu vou perder alguma coisa. Mas eu quero assistir, eu quero experimentar, sentir o calor, sentir o cheiro, sentir tudo. E agora eu preciso pedir a bênção à tia Rosinha. Benção, tia Rosinha, que eu amo Deus essa que coisa. Nos abençoe. Amém. Eu Deus amo que essa. Nos abençoe. Amém. Eu amo benção pai, benção mãe, ensino isso ao meu filho. Eu acho que essas tradições têm que ser mantidas, independente da religião. A gente ser abençoado pelos mais velhos, né? É bom As demais. pessoas não sabem o significado da bênção. Pois é. Muitas pessoas não sabem o significado da bênção, porque não somos nós que abençoamos, a gente pede para que Deus abençoe. E uma bênção de Deus, uma intercessão, né? Exatamente. Para Deus abençoar, puxa vida. É muito grande, e as pessoas não sabem essa grandeza, não entendem essa grandeza. Com a sua bênção, tia Rosinha. Eles falaram do Caxambu e tal, e você falou de crianças. Aqui também tem um projeto de crianças. Eles esqueceram de citar esse projeto. Mari. Ótimo. Fala, Marcelo, das crianças, falem. Tia Rosinha está mandando. A gente aqui, Margarete, a gente tem a felicidade aqui no Salgueiro de ter, primeiramente, falar em 3 aspectos em relação às crianças. A gente tem uma biblioteca comunitária. Que lindo. Que se chama Jurema Batista, que é o nome de uma educadora de muitas gerações aqui no Morro. Muitas gerações. Marcelo, por exemplo, estudou com ela. Meu irmão também. O irmão com ela, e se tornou professor e foi dar aula na França. Nossa, olha só, gente. Olha o que o Salgueiro planta, né? Exatamente. Então, assim, por conta de toda essa contribuição que essa senhora já nos deixou, em memória não, porque a biblioteca foi inaugurada com ela viva e presente. Assim, foi uma homenagem em vida, importante citar isso. E nessa biblioteca comunitária que nós temos aqui no campo, né, na área que a gente chama aqui campo, que é onde fica a quadra e o campo de futebol, que é a nossa grande praça pública, que é onde antigamente acontecia o caldeirão, o baile funk aqui no Salgueiro. Abaixo da quadra fica a biblioteca comunitária e o estúdio da Rádio Se Liga Salgueiro, uma rádio comunitária que nós temos aqui, está em funcionamento desde setembro de 2015. E nesse espaço da biblioteca, é um espaço que tem muitas atividades voltadas para as crianças. Contação de histórias, dinâmicas. Teve uma situação, por exemplo, de um evento que envolveu pessoas de um grupo de fora voltados para a agroecologia. E aí até o Marcelo fez uma dinâmica, fez uma oficina de plantas comestíveis não convencionais dentro dessa biblioteca. Ou seja, um espaço multiuso e que as crianças se beneficiam bastante. Aqui em Caliel, a gente, desde 2014, tem um projeto de estímulo à leitura infanto-juvenil,
que foi um projeto que veio através dessa Secretaria Municipal de Cultura, chamado Baú Literário Troca-Troca, troca-troca de livros. E, através desse projeto, muitas dinâmicas, muitos encontros, muitas oficinas aconteceram também. Então, foi um espaço bastante proveitoso para a gente poder receber pessoas de fora. Inclusive, nós fomos sede de uma FLUP, a FLUP Pensa, né? Aquele projeto do Écio e do... Não fugiu o nome dele. E do Júlio. Uhum. E do Júlio Ludemir. Nosso falecido Écio e do Júlio Ludemir. E o Caxambu do Salgueiro também, ele, de uns anos para cá, ele absorveu crianças jovens, crianças e adolescentes ao seu grupo também, ao seu coletivo. Coisa que antigamente não era permitido. Não. Que as crianças pudessem participar de roda. Acho que a tia Rosinha depois pode falar sobre esse aspecto com mais propriedade. Mas, de uns anos para cá também, nós absorvemos as crianças e adolescentes interessados, né? Óbvio, uma questão de interesse próprio, uma questão facultativa. E muitas pessoas amigas ajudaram nesse processo. Inclusive, uma amiga nossa, em comum, Margarete, que nós tivemos um encontro com ela no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, lá atrás, que foi a Jéssica Castro. Maravilhosa. A Jéssica Castro, aqui neste espaço. Grande parceira. Uma grande parceira nossa, também é importante a gente mencionar as parcerias. Sim. Jéssica, Jéssica foi a primeira jongueira que eu vi dançar. Jéssica, ela abriu assim, muitas portas através de muitos contatos, muitos amigos, muitas articulações. E aqui nesta sede, ela fez contações de história do nosso povo preto muito bonitas para as nossas crianças, sabe? Assim, foram momentos muito ricos e assim, momentos muito lúdicos, momentos muito mágicos que cativaram as crianças e fortaleceram para que as crianças continuassem, voltassem. Então, é importante a gente mencionar todo esse processo educacional, né, socioeducacional com os nossos pequenos, né? Porque a gente sabe que são o futuro. Sim. Se não souberem como nós nos portamos, como nós falamos, como nós cantamos, o que nós cantamos, sobre o que nós cantamos, como nós dançamos, as nossas histórias, né? A história do nosso povo lá de trás. Quem contará para essas crianças, né? Que não sejam os livros, né? Exatamente. Que sejamos as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, porque em tudo há conhecimento, né? No toque dos nossos atabaques, em cada ponto, em cada letra. Então, assim, é importante que a gente passe esse reconhecimento para os mais novos. Obrigado, tia Rosinha. É importante a gente mencionar isso das crianças. Eu acho que a oralidade foi a maior herança que a ancestralidade deixou para a gente, né? Porque é isso que vocês falaram. A nossa história, se ela for passada pelos livros que foram escritos pelos brancos, vai ser uma história mentirosa. Então, a nossa história, a gente tem que contar isso que vocês fazem aí, né? Isso que a Jéssica fez nesse espaço. Contar nossas histórias através da oralidade. Daqui a pouco, eu, Marcelo, Emerson, nós vamos ser os mais velhos, né? Então, a gente já tem que começar mesmo a contar a história para os pequenos, e daqui a pouco os pequenos vão ser os mais velhos, e assim nossa história vai ser perpetuada, né? Como vem sendo perpetuada pela nossa força, pela nossa garra, pela nossa história oral. Agora os nossos estão começando a registrar, né? Mas enquanto isso não acontece, e a oralidade é bonita demais, né, gente? Sentar numa roda com criança para contar a história com esse cheirinho de lenha aí saindo, com esse cheiro de erva aí em volta, no entorno, isso não tem preço, fica na memória. Não é o papel, né? O papel é um registro que está ali, mas essa memória, eu lembro das coisas da minha avó, do meu avô me contando a história de João Cândido, que ele estava lá no centro da cidade, no momento que
que começou tudo na história de João Cândido, e ele me contando, isso não tem livro que conte, né? Não tem. Tia Rosinha, falando em contar história, conta essa história para gente. Bem-vinda ao Entretecido. Como é que a senhora chegou aí no Salgueiros? Como é que a senhora nasceu aí? Nasci aqui no Salgueiro, né? Mas eu não era do Caxambu. Mas meus pais, né? A minha mãe ia muito a Caxambu quando era mais nova. Meu pai era macumbeiro, né? Aham. Então, geralmente, o Caxambu vinha sempre depois de uma macumba. Sim. Né? A macumba, corria a macumba, a gira, né? Como diz, e depois que terminava a gira, entrava o Caxambu e as pessoas começavam a dançar, né? Mas as crianças não participavam, porque tinha todo um ritual, né? Sim. E um respeito também. Porque as crianças podiam assistir? Não podiam assistir, as crianças não assistiam, as crianças não frequentavam a cena. Nem ficava perto. Ah, entendi. Né? Porque os antigos eram muito rígidos, né? Eram muito severos. Isso. E depois as coisas foram mudando, né? E aí eu ouvi essa necessidade da gente passar o conhecimento. E a gente também muito curioso, né? E a gente vai perguntando, né? Para os pais da gente, embora a gente não possa participar, a gente pergunta e eles vão falando alguma coisa. E a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E o tempo vai passando, vai mudando. E a gente montou essa roda de Caxambu, que até na roda anterior não tinha criança. Mas nessa agora, no Caxambu do Salgueiro, tem crianças, né? E a gente ensina o respeito, porque para as crianças participar tem que ter um respeito, essas coisas. Então, a gente ensina o respeito que eles têm que ter com o Caxambu, que não é uma brincadeira, é uma coisa séria, uma cultura. Isso. Uma cultura que, no fundo, tem um fim religioso. Se você for analisar, né? Então, a gente passa isso para as crianças, a gente passa o nosso ensinamento para as crianças. E fazemos com que eles percebam através do nosso comportamento. Porque não adianta só você ensinar a criança o que é aquilo e você não se comportar como tal. Né? Então, a gente, através do nosso comportamento de nossas rodas, e aí eles vão observando, e aí eles vão se achegando. Porque a cultura é isso. Para você poder ensinar uma pessoa, para você querer que uma pessoa chegue a você, você tem que, né, mostrar a realidade daquilo, como funciona, a parte boa, a parte que é ruim, que é a responsabilidade. Sim. Então, a gente ensina isso tudo para as crianças. Então, nós temos umas crianças no nosso grupo, né? E, como a gente está falando, então, como o Caxambu surgiu, né? Então, as crianças passaram a dançar há quantos anos? A senhora sabe, mais ou menos? Nós temos crianças pequenas, nós temos crianças de 7 anos. Nós temos de 7 anos. Porque 7 anos já entende, assim, alguma coisa. Os menores, eles chegam e ficam observando mais. Entendeu? Ele fica... Tem um pequenininho, ele é pequenininho, mas ele já é criado. Ele tem 2 anos, né? 2 anos. Hoje, que lindeza. Você tem que ver a desenvoltura dessa criança. Tocando, entendeu? Dançando. E toca certinho. É lindo, né? No Afrolage tem, né? Que eu observei as crianças do Afrolage. Tem os pequenos também, Laisa Griot, filha da Dani, Lohama, filha do Vaguinho, João Pedro, da Carol e do Ligeiro. Eles dão um show, assim. É muito bom a gente ver as crianças participando disso, porque a gente tem a certeza que vai se perpetuar, né, Tia Rosinha? Exatamente. Exatamente. E eles gostam, né? Eu fico vendo como eles gostam. Como eles gostam. Eles gostam muito. Eles gostam. E em dias de roda, o tambor chama. Chama. Então, essa coisa do tambor também
causa um frisson assim, na garotada. Começa com 10 pessoas, daqui a pouco vai chegando. Tá vai cheio. ser 3 de novo. E eu, geralmente, eu trago minha bolsa cheia de saias. É verdade. Eu trago minhas saias, né? Aí, às vezes, chega uma pessoa, aí, você não gostaria de participar? Ah, mas eu não tenho saia. Eu vou na minha bolsa, tiro uma saia, então aquilo cresce. Aí, a gente, mesmo que essas pessoas entrem, a gente manda elas circularem, saudar o tambor, fazer todo o ritual, tudo direitinho. Então, a gente ensina. Mas a gente convida as pessoas, né? Porque o negócio fica bom. Fica. Né? Que a Rosinha é dessa. Então, fica bom. Então, para que as pessoas que querem participar, aquela coisa a gente explica, e as pessoas participam e as pessoas saem felizes da vida. Você vai um dia vir aqui Vou, com participar da nossa certeza. rádio. Você vai Com ver. certeza. Me conta uma coisa, tia Rosinha. Tem muita diferença do salgueiro de quando a senhora era pequena para o salgueiro de agora? Ah, sempre tem. Muda Tem, né? bastante. Muda bastante. Mas Por as exemplo, coisas eram... me conta. Por exemplo, aqui, essa padaria aqui não existia. Aham. Entendeu? Então, tem muitas casas, surgiram muitas casas. Aí né? o cachambu acontecia em que espaço do morro? Nos centros. Nos Sim. centros. Tinha os centros, e aí, quando terminava, aí tinha o cachambu. Ah, entendi. Tinha a roda, cachambu. Perdão, tinha em festas também dos santos padroeiros. Então, Festa julina. Aí tinha o cachambu. E aí as festas aconteciam na rua ou num espaço? Não, nos terreiros. Nos terreiros, sim. Nos terreiros. Sempre nos terreiros. E aquela música do Almir Neto que fala do cachambu? Tem alguma coisa? Exatamente, Isso. porque ele vivia assim nas noites, essas coisas. Então ele entrava, entendeu? Ele ficava acordado, ele é sambista não tem hora para dormir. Verdade. Então ele andava o morro todo. Então ele assistia os cachambus, essas coisas todas. Então aí ele fez essa, olha, vamos saravá, entendeu? Eu quero ver você jogar até o amanhecer. Eu tava trabalhei. É na mão da mão. E levou o nome, né? Cachambu e jongo, todo mundo remete ao samba do Almir Neto, né? Exatamente. E como é que tá? Fala, Marcelo. Uma coisa importante de mencionar também é que o cachambu do Salgueiro ele é bastante singular, entendeu? Se você compara ele, por exemplo, com o jongo da Serrinha, com outros jongos de outras localidades, até mesmo outros grupos de cachambu, você percebe nitidamente a diferença. O nosso toque ele é muito peculiar, né? A nossa roda ela gira, sabe? Ela não fica fixa, parada, estática. A nossa roda ela gira e fica o tempo todo um casal no centro da roda dançando e dando as umbigadas, né? Até que outro casal vá substituí-los, né? E uma coisa que a tia Rosinha mencionou é isso que as tias mais velhas, né, que as matriarcas sempre passam para os mais novos, passam para a gente, passam para as crianças, a questão do respeito, né? O respeito principalmente com os atabaques. Então, antes de entrar na roda, você passa e sauda, né? Todos os 3 atabaques legal. Eu achei esse vídeo aí para colocar. Bacana. Você passa e sauda, né, os atabaques, todo o grupo. Depois, isso. A sobrinha da tia Rosinha, por sinal. Salgueiro é um grande quilombo, né? É uma família, e aí, né? Aí sim começa-se a roda, né, do cachambu. Antes tem que se fazer essa reverência, né, aos atabaques, aos nossos ancestrais, né, a nossa ancestralidade. Porque o atabaque é um ancestral também. Sim. Porque a madeira ela teve vida, né? Foi uma árvore, o couro também, né? Foi um animal. Então, assim, esse respeito, isso é passado. As tias, as matriarcas passam isso para as crianças, para os mais novos, para já entrar para o grupo com essa percepção. E essa percepção que se passa para as crianças e os adolescentes é algo que vai para a vida, né? É algo que vai para a vida, é para além do cachambu.
porque com o nosso povo preto, né, com as nossas tradições de matriz africana, não tem muito essa diferença que tem na europeia, né? A questão da separação, né? Agora é o momento de falar com Deus, né? Deus para a gente está em tudo, está no ar, né? Está no cheiro da fumaça, está no fogo, está nas plantas, tá entendendo? Então a gente não tem muito essa separação, sabe? A gente o momento todo é especial, sabe? O nome Deus está em tudo, sabe? Deus está nos cantos, está nos toques, está nas danças, sabe? Nas mais velhas, nos mais novos. E essa essência é passado para as crianças e para os adolescentes, para que seja perpetuado. Esse espaço é aí na laje do vídeo? Não, né? Tem criança ali na roda que eu vi. Esse espaço, Margarete, é um espaço de uma das nossas tias, da tia Betinha. É o Bar Cantinho da Amizade. Fica aqui no morro também, mas fica na Pedra, no canto, chamado Pedra, uma outra região aqui no Salgueiro. E essa passagem aí, não tenho certeza, é numa festa de São Jorge sim. ou de Zumbi. Isso. É numa dessas duas, porque a gente sempre faz uma roda, né? Foi um desses dias, né? Exatamente. Foi São Sebastião. Foi São Jorge, foi São Jorge, porque a tia Betinha sempre ela faz o caldo, né? O Zumbi. E a gente sempre faz essa roda nesses dias. Tá ali, com os Caxambu do Salgueiro na Consciência Negra. Acho que é Zumbi, sim. Então foi mais Zumbi. Então foi Zumbi. Olha, uma criança no centro da roda. Mais velha. Olha que lindeza. É emocionante, gente. Só entende quem é salgueiro, sabe? Falando da nossa favela, só entende quem é salgueiro. Isso é muito rico. É muito refinado, é muito especial, sabe? É emocionante, sabe? É tão rico que quiseram acabar, né? Esse batedor agora... deixa eu botar de novo. Peraí, deixa eu colocar de novo. Margarete, eu estava focando nele nesse momento. É importante mencionar Mestre Manegato. Mestre Manegato foi nosso batedor oficial por muitos anos. Outro nascido ano passado, infelizmente. Já não está mais conosco. Ai, que pena. Olha que som maravilhoso, né? Fundação, né? Inclusive, ele passou. Atualmente, um dos nossos 2 batedores atualmente, que são 2 gêmeos, então, vai ser importante, né, que a gente cite essas referências históricas, que a gente cite essas passagens de bastão, né, de um para o outro, porque isso tudo faz parte do nosso histórico, dessa história que é antiquíssima do Salgueiro, né? A nossa matriarca relata em entrevistas, em bate-papos, em histórias, que ela aprendeu a dançar o Caxambu vendo os avós, presenciou os avós dançando Caxambu. Uma senhora de quase 90 anos. Centenário, acho que centenário é pouco, né? Para essa representatividade de tanto tempo, assim, de uma senhora tão longeva, né? Uma senhora quase centenária, aprendeu vendo o Caxambu pelos seus avós, assim. Então, assim, esse pertencimento, esse cuidado, né? Essa questão de passar de geração em geração, é importante, assim, a gente citar, deixar registrado aqui, através do Empreteceu, através desse teu veículo, de que tudo tem história. Sim. Mas é importante que a história seja devidamente contada também, entendeu? Por quem realmente conhece. Por quem realmente conhece, por quem realmente viveu ou vive, né? Isso é fundamental. Então, essas histórias todas aqui do Salgueiro, realmente, quando a gente fala, são muito emocionantes, muito emocionantes. Não, tia Rosinha contando para a gente que era pequena, né, e ficava lá escondidinha assistindo o Caxambu,
No terreiro. A senhora se emocionava? Gostava de ver, tia Rosinha? Sim, porque o meu pai, eu morava bem mais em cima, né? Então, tinha um quintal lá em casa, né? E o meu pai, ele tinha um centro. E, às vezes, iam os colegas, né? As pessoas sempre se consultar. Depois tinha Lili. O nome dele era Olímpio Tomás de Aquino, mas todo mundo conhecia ele como Lili. Então, ele tinha... E tinha em vários lugares, né? Muitos... tinha muito, aqui no Tima tinha muito centro. Aqui no Rio tinha muito de centro. religião de matriz africana, né? Isso. Então, tinha seu Paulino, tinha... Meu Deus do céu. O pai de Solange também tinha. Várias regiões, né? Tinham. O som da madrugada devia ser uma delícia, né? Ah, sim. E nesses dias de festa, né, tia? Era interessante que a gente, em casa, né, as crianças, né? E a gente via os pais se arrumando para sair, a gente ficava curioso, sabe? Onde que vai, não sei o quê, né? E eles iam, né, para o centro da macumba e só voltavam a altas horas. Né? Então, aquele negócio, a gente ficava curioso. E aí, às vezes, eles soltavam alguma coisa para a gente guardava. Não podia nem perguntar, né, tia Rosinha? Exatamente. Aí entra esse negócio do Mané Gato passar os batuques para os meninos. Porque os meninos, eles já sabiam batucar. Né? Porque eles pertencem ao centro, aquela coisa toda. Sim. Mas aí eles já sabiam batucar. Mas aí é aquele negócio. A gente vai... Fulano vai sair, ele com curiosidade, então, aí ele passou. E é interessante a gente passar para o outro. Hoje em dia, o Mané Gato partiu. Sim. Deixou o legado para os meninos. O legado ficou. Então, isso é que é interessante de você não guardar, você para passar. Porque se você guardar, você morre com aquilo e aquilo não perpetua. Né? Então, é verdade. A gente tem que passar. Então, é isso. Isso que a gente está tentando fazer e estamos conseguindo. Passar para as crianças, para eles, porque o Caxambu ficou muito tempo parado. Então, ele está, né, de um tempo para cá, está vivo. Mas ele vai ficar mais vivo ainda, ele tem que chamar as crianças para participar, porque amanhã depois a gente não sabe. É verdade. Aí vai terminar o Caxambu? Não pode. Não pode. Né? É engraçado que eu, por exemplo, eu só fui conhecer o jongo, o Caxambu, com mais de 40 anos. Às vezes eu falo, né, do meu trabalho, de jongo, as pessoas não sabem nem quem é, não identificam a palavra. Perguntam, que jogo? Que jogo? Não, jongo. O que é jongo? Não sabem. E, assim, é uma cultura tão bonita, é uma dança tão bonita, que às vezes eu fico pensando, né? Hoje eu estava pesquisando sobre o 13 de maio e tudo, e aí eu vi as imagens dos navios, como os escravizados eram trazidos, aquele sofrimento todo, a gente imagina as senzalas. Eu tive uma aula há pouco tempo, e o professor narrando, descrevendo as senzalas, ele falando, né? Vocês acham que senzala é como na novela Escravizaura? Não, era, né? Como na novela Escravizaura? Não. Eram 1.000, às vezes 2.000 escravizados num espaço só, porque as fazendas eram muito grandes, e aí ele falando da construção dos tambores, que às vezes um tambor demorava mais de um ano para ser construído, porque aquele escravizado deixava o tronco na mata escondido e ia lá escondido, cavando, fazendo, né, a parte oca. E é claro, ele não podia parar, não, vou fazer um tambor aqui. Não tinha isso. E aí, como é que essa riqueza da construção dessa dança não é reconhecida nesse país? Como? Exatamente. Eu não consigo entender. Por falar em reconhecimento, desculpa te cortar, não, mas só para pegar esse teu gancho aí, você vê que a gente citou, né, toda essa ancestralidade aqui do morro, né, toda essa antiguidade. Mas realmente, assim, o reconhecimento é uma coisa difícil, não só para nós aqui do Caxambu, não, tá? A gente falar assim de cultura brasileira, principalmente a cultura brasileira relacionada aos pretos, né? Sim. Principalmente dessa matriz afro-brasileira.
essas origens africanas. Esse reconhecimento, então, o quanto ele é tardio, né? O quanto ele é deficitário, principalmente pelo nosso Estado aqui. Para você ter uma noção, existe pelo IPHAN o reconhecimento de vários grupos jongueiros de Caxambu, né? No aspecto nacional. Uhum. E nós só tivemos o devido reconhecimento através de uma sessão pública na Câmara dos Deputados aqui aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na LERJ, Uhum. quando o nosso vice-presidente Marcelo foi convidado a falar sobre questões de cultura do nosso estado, né, falando pelo Caxambu do Salgueiro. E a representante do IPHAN, à época, percebeu, através da presença, né, da colocação do nosso vice-presidente, que o Caxambu do Salgueiro estava vivo. Olha. Informações que ela, assim como o IPHAN, né, como representante Sim. do IPHAN, ela não tinha conhecimento. Então, ela ficou assim... naquele momento, ela fez contato, fizeram contato os dois, e passou-se um tempo, ela convidou uma reunião, um grupo, e fez reconhecer, né, o Caxambu do Salgueiro dentro dessa panorâmica de jongueiros do Caxambu do Sudeste, de jongo do Caxambu do Sudeste. Então, porque o jongo assim, foi reconhecido como patrimônio imaterial, né, pelo IPHAN. Patrimônio imaterial. E tivemos a honra, inclusive, antes da pandemia, no final de 2019, a participar de uma reunião, de uma exposição audiovisual interativa Brasil-Portugal, que foi esse momento aqui, eu até trouxe o folder Uhum. para você ver. Dá sim. E foi uma exposição belíssima, belíssima, assim, de várias partes do Brasil, de várias representações culturais. Nós fomos efetivamente filmados, gravados por um audiovisual que ficou exposto, ficou passando lá junto com outros grupos de cultura. Ficou no mar. Paço Imperial. Ah, foi no Paço. Foi no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Foi um marco, assim, foi muito importante para a gente, assim, nós abrimos, né, a nossa roda, abriu a exposição, assim, dentro daquele espaço tão histórico, né, o Paço Imperial, assim, a gente falando de 13 de maio, nesse momento, né? Então, assim, o Caxambu do Salgueiro ter posto os seus pés descalços, né, seus pés pretos descalços, naquele terreno ali, que foi propriedade, né, de quem nos colonizou, né, de quem trouxe os escravos africanos e manteve sob seu controle, nós pisarmos livres, né, nossos pés ali naquele espaço histórico tão representativo e reconhecidos como patrimônio material, foi fantástico. Tem o samba, né, cantado por Martinho da Vila, né, que fala: uma voz na varanda do Paço ecoou, meu Deus, está extinta a escravidão. Então, assim, a voz que ecoou no Paço anos depois foi a do Caxambu do Salgueiro, para celebrar a extinção daquele período maldito, né? Não é a vozinha da princesa Isabel, não, é a voz do Caxambu do Salgueiro. Muito lindo tudo isso. Nossas vozes, nossos tambores, nossos passos ecoaram de forma livre. E foi uma apresentação muito bonita, muito bonita. Eu imagino. E depois o Caxambu do Salgueiro ainda abria uma festa, porque tinha outros grupos, e nós interagimos, né? E o pessoal ficou muito encantado com o nosso grupo, porque nós realmente somos animados. Muito. Tia Rosinha, me diz uma coisa. Na infância, no período da adolescência da senhora, a senhora percebia essa coisa da perseguição às manifestações de matriz africana? Não. Porque eram feitas aí no espaço do morro, né? Era umas coisas assim, muito assim, fechadas, né? Uhum. E eu tinha um pouco de medo. Um pouco de medo.
Então, eu não participava. E meu pai, embora ele seja espírita, né? Então, Aham. até eu era, na época, eu era assim, esquisita mesmo. E até as comidas que meu pai fazia, não tinha nada demais. Eu não comia. Olha, Eu achava que absurdo. Ela como criança, Eu, né? como criança, eu achava que era um absurdo. Entendeu? Então, quando meu pai virava no sol, eu corria, não sei o quê. Juro, eu tinha medo daquela coisa toda. Depois, com o tempo, eu fui entendendo. Porque é uma coisa que sim. você não entende assim logo, né? Aí, depois eu fui entendendo. E aí, né? Eu acho que é porque eu tinha medo também. Eu acho que é porque a gente escuta dos outros, né? Tanta coisa na infância, é do Então, mal, mata as pessoas, joga praga, né? A gente escuta isso por aí. E aí, quando se isso. depara com uma manifestação religiosa, eu acho que aquele eco que fica, né? Das coisas que a gente ouviu, ficam no ouvido e faz o medo. E são rituais tão bonitos, né? Assim, eu Exatamente. fico encantada com os Sim, rituais de matriz africana, com a chegada dos orixás, com o som, com o canto, mesmo não entendendo Iorubá, mas assim, parece que a letra remete, é a coisa da ancestralidade mesmo, né? Emociona, a letra emociona, é uma coisa bonita. Que pena que falam ainda que o cruz credo está amarrado, né? É do mal. Exato. Que mal é esse, gente? Isso. Que mal é esse? Eu acho que E falta. A última apresentação que nós tivemos foi uma coisa muito bonita. Que depois, eu até posso mandar esse vídeo para você. O me que manda. aconteceu? Foi uma saída do Marcelo. Marcelo fez o Santana e foi a saída do Marcelo. E aí a gente pegou, quem vai. Eu não vou dizer. Daqui a pouco estava todo mundo lá. um ônibus. Um ônibus. Foi todo mundo. Aí passamos. Como sempre, eu levando minhas saias, né? Ô, Sempre levando minhas saias. Então, aí fui impressão saia, e lá, que nós, embora lá fosse sempre, também tinha as mães lá, né? Olha, foi a coisa mais linda, o caixão do Salgueiro lá. foi há pouco tempo? Foi agora na pandemia, é isso? Foi na pandemia. Foi em novembro. Foi durante Eu a vi pandemia. esse vídeo, Marcelo. Você viu, né? Ah, provavelmente. Eu Foi acho que durante. foi o que a Glória me ligou de chamada de sim, vídeo. provavelmente. Eu tenho até que fazer um agradecimento público à Glória Martins, minha chefa, minha companheira de trabalho, que me colocou em contato com o Marcelo, né? E ela estava lá quando o Caxambu do Salgueiro chegou, ela sabe que eu amo o jogo, ela me ligou de chamada de vídeo, eu estava toda descabelada, tinha dormido à tarde, aí Você falei, viu meu assim, Deus, então. chamada de vídeo, aí ela me ligou para me mostrar. Eu estava lá nesse Olha, ônibus também, tia Rosinha. então você viu, você estava lá ao vivo também. Você Não olha, é? que legal. Pela chamada de vídeo. Foi Que lindo, ótimo. foi lindo. Foi a única roda do Caxambu de 2020 com todos os integrantes presentes, assim, Olha todos aí o que estávamos uma lá. saída faz, tá vendo, Marcelo? E numa data muito especial, né? Foi uma data muito especial para a minha trajetória, né? Dentro Sim, da espiritualidade. Né? Ter a presença do Caxambu, né? Ter as matriarcas, gente, acolhendo, né? Legitimando, assim, não tem preço, sabe? Não tem preço. Depois eu assisti as gravações com as rodas e, assim, não teve como eu conter as não tem lágrimas, como. né? E falando um pouco novamente do quanto nosso povo é perseguido, né? E fazendo uma crítica, né? Na verdade, né? Porque o nosso povo, na verdade, ele festeja a tudo, né? Até a Sim. morte, né? Até a morte ela é celebrada com festas e cantos, né? Porque a nossa percepção de morte ela é diferente, né? Da percepção que se tem num geral, né? A morte para nós somos eternos, né? É só uma passagem. Então a gente festeja tudo. Então não tem motivo para a gente baixar a cabeça, sabe? A gente está aqui Isso que você para está se falando colocar. é muito interessante, Marcelo. Me fez pensar aqui, por exemplo, na morte dos sambistas. Né? Quando morre um sambista,
O seu velório é na quadra da sua escola, com samba. Sim. Lembrei agora do falecimento da tia Maria, Sim. da Serrinha, né? Velório Exatamente. com roda de jongo. Eu não estive presente, mas eu vi vídeos né, do corpo lá sendo velado e a roda de jongo acontecendo ali. Há sofrimento pela partida, sim, mas com festa, é isso que você falou. Uma celebração. Uma Eu acho que celebração. Acho que isso é muito típico do nosso povo preto mesmo, né? Sim. Muito rico. Sim, é o que foi transformado no beber o defunto, né? Sim, exatamente. Né? Na ironia das rodas de samba e tudo, e que foi transformado. E você também falou da tua emoção, Marcelo, com a presença do matriarcado, né? Como é que é essa coisa das mães aí no Caxambu do Salgueiro, tia Rosinha? A Olha, força então, dessas mulheres, como é que é isso? é impressionante, né? Porque sempre antes das rodas, né, do Caxambu, antes de acontecer o ensaio, né, as tias elas se reúnem, né? A gente sempre passa um cafezinho, costuma fazer uma broa de milho, um cubu, que é uma receita ancestral na minha família. E o que eu faço é só ficar sentadinho no meu canto, ouvindo as conversas dela, né? Os relatos, né, de como era na época delas aqui no Morro do Salgueiro, na infância delas, sabe? Como eram os chás, porque eu gosto muito dessa questão das ervas, dos chás, do poder das folhas, sabe? Então eu fico quietinho ouvindo, sabe? Porque sempre quando elas se reúnem, são assuntos desse nível para cima, entendeu? E são cada descoberta, cada descoberta. Teve um dia aqui, na reunião de ervas, tal, e um pega uma erva, outro pega outra. Sim. Aí eu me lembro que o Marcelo falou assim, eu peguei isso aqui, mas eu não sei o que é. Aí mexe aqui, eu peguei, puxei, aí fiz assim, isso é gengibre. Era gengibre. Por quê? Mas a planta mesmo. Sim. Só que estava, ele botou na água, ficou aquela batata assim, eu não sei, não estou identificando, eu suspendei isso, entendeu? É gengibre. Aí Marcelo provou, realmente é gengibre. A gente tinha e não sabia. E não né? sabia. Exato. Porque estava a planta e não reconheceu a raiz. Sim. Olha aí. Porque nós temos muito gengibre aqui plantado. Gente, eu nunca vi pé de gengibre. É uma riqueza só. O Salgueiro é uma riqueza só, entendeu? Então, nesses momentos, é isso, é aprendizado, entendeu? Eu fico só quietinho, caladinho, sabe? Evitando o máximo interromper ali a conexão, as trocas, e absorvendo, aprendendo, porque o meu papel é esse. Aprender, sabe? Aprender, absorver, para poder compartilhar com os mais novos e ser essa grande interação, entendeu? O Caxambu do Salgueiro é isso. E como elas gostam de alimentar, né, Marcelo? Assim, eu vejo pela minha mãe tem 76, chegou alguém aqui tem que comer. Né? É assim, tia Rosinha, tem que comer, né? Tem que fazer uma comida. Como é que é isso? A minha irmã que pensa assim, você chega na casa dela, ela tem sempre comida. Ela é igual a minha mãe. Ela foi a que mais puxou a minha mãe. Se você chegava na casa da minha mãe, sempre tinha comida. Sempre tinha bastante comida. Você não saía. E a minha mãe cozinhava tão bem que a comida dela até gelada era gostosa. Olha! A minha mãe fazia um pastel hoje, botava na geladeira, no dia seguinte você tirava e comia, estava crocante. Gente! Pergunta se alguma de nós aprendeu. Não? Mas daquela forma, não. Ela fazia, minha mãe era magnífica. Entendeu? Então, quer dizer, assim como ela, outras tias aqui que cozinhavam muito bem, cozinham, né? Ainda cozinham bem. Você vai até pelo cheiro. Isso que eu ia falar. Aproveitando esse gancho da tia Rosinha, se você passear aqui pelo Morro do Salgueiro, no horário do almoço, no horário da janta, você vai invadir a casa das pessoas para comer com elas, porque é uma explosão de cheiros maravilhosos, sabe? Essa questão, o potencial gastronômico aqui é muito forte, entendeu? É muito forte. Então, por isso que eu falo que é um pré-sal. Salgueiro é um pré-sal. A comunidade, ela utiliza essas plantas que tem aí no entorno, Marcelo? Utiliza.
Então Utiliza, deve ser esse o segredo, é erva pura, né? Ali, Isso. sem agrotóxico, sem nada. Temos um verdureiro, né? Sim. Uma horta, e aí ele traz as verduras fresquinhas, e ele planta taioba, planta serralha, almeirão, almeirão, bertalha. Nossa! E a gente usa esses produtos aqui na padaria. Porque o Salgueiro, ele é uma favela que tem essa característica forte, sabe? As casas não são muito aglomeradas. Você Uhum. ainda encontra quintais aqui com árvores frutíferas, as pessoas criam galinha, tem hortas, entendeu? Então elas têm esse costume de, ficou resfriada, vai ali, pega uma erva e faz um chá, entendeu? Faz um chá. Junta um combo de ervas e faz um xarope, entendeu? A gente tem essa característica aqui ainda muito forte, por conta da nossa formação, né? É porque está escuro. Porque se a gente virar o telefone, você vai ver, tem um pé de aroeira. Não, lá fora. Lá não tem galho. Mas lá tem um pé de jaca, pé de aroeira, manga, bananeira, tudo ali, tudo lado. É só que E o nosso doce artesanal, ele sai todo dessas frutas que são colhidas aqui mesmo. Gente, que riqueza! Ah, dá para ver ali, sim, as plantas ali do lado de fora. Isso. Então, nesse terreno aí, tem isso tudo. Olha que incrível. Marcelo, você falou do xarope, você sabe que a minha mãe faz esse xarope até hoje, né? Marcelo foi buscar uma... Ele vai trazer um... Então deixa eu contar do xarope enquanto isso. A minha mãe faz esse xarope, até hoje ela adoça com açúcar mascavo, rapadura e o cheiro é a casa inteira. E eu gosto tanto do xarope dela que eu como com pão. Eu pego o pão, tiro o miolo, encho de xarope e como ela fala, eu nunca vi comer xarope com pão, mas é assim, né? Por conta do cheiro da erva, talvez seja isso. Exatamente. Agora, esse negócio de erva, a gente já aprendeu com a mamãe. Essa semana agora passada, o meu irmão estava muito resfriado, muito resfriado. Eu fiquei apavorada, aquela coisa toda. Aí eu telefonei para minha irmã, é sério? Val não está bem. Ela pegou, fez um xarope lá, mexeu para lá, mexeu para cá. Eu sei. Aí eu, bota mel. Ele falou, não, fazendo não precisa, porque a Cecília já botou muito mel. E eu pensei que fosse essa coronavírus, né? A gente assusta logo. E assim, muito bom para ele, ficou bonzinho. Tá vendo só? Vai que a cura da Covid está na sabedoria das ervas também. Eu não duvido. Eu acho que com essa doença, com essa Covid, as pessoas estão esquecendo das ervas, dos antigos, dos tratamentos antigos. Então, o que acontece? Eles deixam aí a brava, aí não tem mais jeito, né? Porque é um resfriado muito forte. Mas a erva consegue combater. O alho é muito bom. Qualquer coisinha que eu sinto assim, né? Qualquer coisinha que eu já ando dentro da minha bolsa com dente de alho. Se eu sentir alguma coisa estranha, meu corpo, eu já como. Outro dia eu estava na conta e aí eu comi, aí a menina falou, quem está comendo alho? Sou eu. Então, eu prefiro que de máscara agora, não dá mais, tem que ficar bafo, não dá para ficar na máscara. Não, Perfeito, a gente tem muito a que se cuidar. É isso aí. Estávamos falando, né, dos doces artesanais que são feitos aqui com as frutas que são colhidas aqui mesmo no Salgueiro. E como a minha família é toda do interior de Minas, eu acabei de chegar, cheguei ontem de Minas e trouxe esse tacho de cobre. Que coisa linda! Para fazer aqui um doce feito num tacho de cobre. É outra coisa. O brilho é outro, o sabor é outro. E aí, direto de Minas, ó. Lindo, Marcelo. Lindo. Esse fogão a lenha aqui para preparar essas compotas aí com doces artesanais, com frutas colhidas aqui mesmo no Morro do Salgueiro.
E vocês comercializam esses doces? Como é que se consegue comprar esses Sim, doces? sim. Conta isso aí para todo É mundo. postar nas redes sociais e o tacho vai todo embora. A tia Rosinha é uma que está sempre encomendando. Ele faz um bolo de Horácio Nobre. Que delícia! É de babá. Olha aí, gente. Muito bom. Depois me passa, eu vou colocar na descrição do vídeo as redes sociais de vocês, como encontrar esses doces aí, porque, gente, Legal, legal. né, assim, Gratidão. vocês têm que ser achados. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Por que que qual o nome da padaria? Caliel, né? Caliel. Isso. Por que esse nome? Qual a origem dele? Então, Caliel é o nome de um anjo, né? Ele é o nome de um anjo que remete à justiça, né? Que remete ao equilíbrio, né? À força, né? E se você perceber na logo ela é uma máquina, é uma macieira, né? Que tem uma asa. Essa macieira, ela foi a primeira ferramenta que meu pai comprou no início da década de 90 para começar a fazer pães em casa. E uma asinha porque remete a essa questão desse anjo que fala da justiça, né? Do equilíbrio. Então, e o amarelo é porque o amarelo remete à prosperidade, né? Remete né? A gema de ovo, que é muito usada no preparo das massas. Então, a gente resolveu fazer essa brincadeira. Tem todo um simbolismo, né? A padaria tem rede social também? Temos Instagram, @padaria Caliel, e no Face Caliel /mercearia. Isso. Depois me manda os links que eu vou colocar tudo na descrição. Ai, a gente já está caminhando para o final. Que vontade de ficar aqui a noite toda. Serve uma feijoada deliciosa. Olha, gente. Serve uma feijoada deliciosa. Margarete, deixa tudo isso passar, que você vai ter muitos motivos para vir visitar. Com as amigas, com os amigos, com a família. Comer é comigo mesmo, tá? Eu amo comer, como mesmo. E assim... As festas aqui realmente são muito especiais. Aqui no Nós estamos pensando agora em fazer queijos e vinhos. Olha, que lindeza. Mas aí a gente vai ver para não ficar aglomerado. Porque para começar a atividade, porque ficou parado, é para começar a ficar poucas pessoas, a gente saber quem vem, quem não vem, é para poder botar nos cantos, para fazer, para não ficar parado. Então, para ninguém correr risco. Uma retomada aí. Isso. Respeitando todos os protocolos, sempre, isso. Né? E que essa energia faz falta. Faz, muita saudade das rodas, não só aqui em cima do morro, mas assim, pela cidade, né? Tantos grupos jongueiros, tantos grupos de cultura popular, o povo todo parado aí. Estamos em lives, né? Mas falta desse contato humano, né? De pisar o pé no chão, dos nossos atabaques, nossos tambores. De dançar nas praças, porque a gente dança na praça, né? Dos abraços, né? Os sorrisos aparecendo, né? Exatamente. Mas vai passar. A gente tem muita fé, muita esperança que tudo isso vai passar. Né? Apesar de estar vivendo esse momento tão crítico aqui no país, né? Assim, de que, infelizmente, tenhamos as vacinas a conta-gotas, mas a gente tem esperança de que isso passará. A gente sabe que quem está tem um período, né? E é como o Mário Quintana falou, eles passarão. Nós passarinho. Será que eu falei certo? Nós passarinho. Eles passarão. Vai passar, Margarete. Vai sim. Juntos, né? Em breve você estará conosco aqui nas nossas rodas, nossos quitutes de quilombo, esse fogão saindo fumaça. Exatamente. O famoso cafumado com frango e quiabo, e angu. É muito delícia. O famoso cubu, que é uma receita que está presente na minha família há mais de 100 anos. Uma receita que eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a avó dela.
Um bolo feito à base de inhame, leite azedo, coco Nossa! ralado, leite de coco, banha de porco, melado, um bolo bem ancestral. Originalmente ele era assado na folha da bananeira ou em panela de ferro. Então o nome é cubu, tá? Essa receita vem do interior da Zona da Mata de Minas, num quilombo onde a minha família vive até hoje. Então teria o maior prazer de te servir um pedaço de cubu. Que maravilha! E eu vou amar. Qual o nome do quilombo, Marcelo, que sua família vive? Brejal. Olha aí. Na minha família? É. Brejal. Brejal, em Minas. Isso, você não encontra nem no mapa, porque é bem dentro da mata, assim, sabe? Numa área bem distante do município, que é São Pedro dos Ferros, que só tem 7.000 habitantes. E nesse quilombo só vivem parentes. São tios, avós, primos, tias, todo mundo ali é parente. Foi dali que minha família veio, de Maria Fumaça, no início da década de 70, para o Morro do Salgueiro. Minha avó com seus 10 filhos, deixando as irmãs dela, os outros primos, todos permanecem nesse quilombo aí, de onde tem toda essa história rica aí de gastronomia, de cultura. Região de onde veio o tacho. Região de onde veio o tacho. Esse tacho foi feito por um amigo de infância do meu pai. Que então coisa tem essa linda. questão sabe, que conecta. Olha a riqueza do Salgueiro, né? Salgueiro no meio da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, super urbano, e concentra tanta ancestralidade, tanta história, tanta raiz. É realmente um lugar mágico. Eu queria agradecer muito vocês pela riqueza da história de cada um, pelos sorrisos, mesmo que cobertos pelas máscaras, mas que os olhos externam, por esse espaço que vocês têm aí, pelo seu pai, Marcelo, que começou com os pães, pelos antigos, os ancestrais da tia Rosinha, pelos ancestrais do Emerson, que foram acolhidos pelo Caxambu do Salgueiro, pelo Salgueiro. Né? A gente não pode deixar de lembrar os que já foram, principalmente nesse dia especial, dia 13 de maio, e reforçar que é um dia rico de luta, que a gente tem que lembrar da luta dos nossos ancestrais. Eu queria agradecer muito pela participação. A gente vai cantar um jongo, a gente vai cantar. A tia vai só colocar a gente vai cantar um jongo aqui para finalizar. Maravilha! Ela falou, não, eu vou colocar a minha saia. Deixa eu colocar. Dá uma mexidinha no celular que a imagem ficou meio picotando. Eu acho que foi a hora que virou. Melhorou? Melhorou. A gente vai fazer, aproveitando, Margarete, enquanto a tia Rosinha se paramenta, agradecer seu precioso convite, a oportunidade de estarmos aqui no Empreteceu, esse canal que é fantástico, esse canal que mostra muita coisa boa do nosso povo preto, muitas singularidades, e estarmos aqui como Caxambu do Salgueiro é um presente nesse 13 de maio. Gratidão, 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 e repetindo, que em breve tenhamos oportunidade de estarmos juntos aqui neste terreiro, aqui nesta sede do Caxambu, aqui em cima no Morro do Salgueiro, com a tua presença e a presença de todas e todos que nos ouvem e nos veem nesse dia tão mágico, nesse 13 de maio, tá? Gratidão. Eu que me sinto presenteada pela presença de vocês e pela riqueza de tanta história. E encerrar com jongo, para mim, é mais que um presente. Obrigada, gratidão a vocês. Não, é só fechamento, gente. O adeus. Adeus, adeus. Adeus, adeus, eu vou embora. Nossa Senhora, tô indo embora.
mas eu vou embora. Adeus, eu vou embora. Adeus, adeus, eu vou embora. Nossa Senhora, mas eu vou embora. Obrigada, obrigada, gratidão. Amei vocês. Em breve a gente vai estar junto. Beijo. Beijo, Margarete.